2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 1, que diz assim. Paulo está dizendo, certamente não é vantajoso gloriar-me. Uau! Para que eu entenda um versículo, eu preciso do contexto. O contexto do que Paulo escreve no verso 7 está nos versículos anteriores. Já lá no capítulo 11 e no capítulo 12, ele continua a conversa e ele vai dizer assim: certamente não é vantajoso gloriar-me. Então, destaca aí a palavra gloriar-me. Pega aí a palavra gloriar-me. Então, Paulo já está falando de uma glorificação de si mesmo. Ele já está entendendo e ele está expressando que não lhe era vantajoso gloriar-se. Mas a pergunta é, gloriar-se do quê? Quando você lê a Bíblia, você precisa ler os textos fazendo perguntas. Sempre que você for ler um texto, faça perguntas. Por quê? Vangloriar-se do quê? Aí ele diz assim, mas, com S sem I, que significa entretanto, contudo, portanto, passarei as visões e revelações do Senhor. Ah, ok. Então aqui eu já estou entendendo que Paulo recebeu visões e revelações do Senhor. Então, ele está falando que ele não devia se vangloriar. Não lhe seria vantajoso. Vangloriar-se do quê? É a pergunta. E o próprio Paulo já responde. Das visões e revelações que eu recebi. Não vou me gloriar disso, mas eu quero compartilhar com vocês. Então, Paulo já está falando de um perigo, de um coração se ensoberbecer e o homem começar a gloriar-se em si mesmo, porque a palavra diz, se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, que glorie-se no Senhor, em conhecer ao Senhor. Aí Paulo continua, verso 2, conheço um homem em Cristo, ele usa a terceira pessoa. Aqui ele já está fazendo o exercício de se humilhar, de não se exaltar, de não se gloriar, de não se ensoberbecer. Tá pegando? Então ele vai usar, para relatar as visões e as revelações, a narrativa na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo. Ele está falando dele mesmo na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, então presta atenção, no verso 2, eu tenho mais dois entendimentos. O primeiro, Paulo está usando a narrativa na terceira pessoa, ou seja, ele não começa falando na primeira pessoa, pois ele mesmo já está se diminuindo para que os nossos ouvidos e olhos estejam voltados para a visão e para a revelação, e não para ele. Tá entendendo? Porque aqui tem uma mensagem central. E ele não quer que a mensagem central se perca em que os homens voltem os olhos para ele, não para a visão e para a revelação. Pegou ou não pegou? Quem pegou? Põe joinha. Quem pegou aí? Ó, o Miranda está dizendo para mim que o espinho na carne de Paulo serviu para que ele não se tornasse arrogante. Partiu de uma visão gloriosa do paraíso. Perfeito. Cantora Érica Medeiros está conosco. Nossa querida líder do Ministério de Casais, Berenice, missionária Nidalva, Gilmar Machado, Gabriela, Jocilene, nosso diácono Mateus, levita também da Casa do Senhor, muita gente conosco aí. A Fran. Ó, a Fran está dizendo que o espinho na carne de Paulo era sobre o temperamento forte, diz o Rodrigo. Tá, olha aí, o irmão Rodrigo tá na linha. Cheguei, a irmã Marli Canuto. Irmã Marli, você sumiu da igreja, irmã Marli. Cadê você, ovelhinha?
Vamos embora. Continuando. Tá todo mundo pegando até aí? Tô falando muito rápido, eu posso ir mais devagar. É porque eu falo rápido, é muita coisa na minha cabeça, tá bom? Vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 12 e verso 2. O segundo entendimento que eu tenho aqui no verso 2 é que já fazia 14 anos que Paulo havia sido arrebatado. Presta atenção no número, é importante. Já fazia 14 anos que ele fora arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu não é o primeiro céu das nuvens, não é o segundo das estrelas, o terceiro céu é o céu de Deus. Tá bom? Onde ele contemplou coisas inefáveis e maravilhosas demais que ele não podia contar. Ele diz assim, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Então Paulo está dando aqui para a gente uma terceira indicação. Eu não sei dizer para vocês de que forma foi o meu arrebatamento, de que forma eu recebi a visão, de que forma eu fui parar no terceiro céu. Melhor dizendo, vamos tirar a palavra arrebatamento para não dar polêmica. Então Paulo está dizendo assim, eu não sei explicar, Deus é quem sabe. Se eu fui no corpo, ou se eu fui só no espírito, que seria um arrebatamento de espírito e não de corpo. Ele diz, Deus o sabe. Fechou o verso 2? Vamos para o verso 3. Vamos lá, vamos ler Bíblia. Eu só posso responder para você se você ler Bíblia comigo. Verso 3. E o tal homem, olha, ele continua se referindo a ele na terceira pessoa. E o tal homem, que é ele, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele repete que não tinha ciência disso. Você percebe muita humildade de Paulo aqui ao falar sobre isso, e isso é muito importante, porque eu vou responder daqui a pouco. Olha a humildade de Paulo. Ele podia dizer, eu fui arrebatado em espírito. Ele podia dizer, não, eu fui no corpo, eu entrei lá, em corpo, alma e espírito. Paulo está dizendo, eu não sei. Pegou? Quem está pegando? Esse é o nosso problema, queridos, ao tentar interpretar a Bíblia. Esse é o problema dos nossos achismos. Nós não sabermos e afirmarmos. Quando você vai para a internet, você vai encontrar inúmeros vídeos de mestres da palavra, de professores da palavra, afirmando qual era o espinho da carne de Paulo. Afirmando, sem ter nenhuma base bíblica. Alguns deles ainda são honestos em dizer, bom, mas esta é a minha opinião, é o que eu acho. Ok, pelo menos eles afirmam que é só uma opinião, mas a maioria fala que é isso, que é aquilo outro, sem que a Bíblia deixe isso claro. Sem o respaldo bíblico. Isso é muito perigoso. Quando a Bíblia não deixar algo claro, não afirme. Porque nós vamos correr riscos sérios de falsas doutrinas, de heresia, de interpretação equivocada da palavra de Deus. Paulo era humilde, o suficiente, ele se disciplinava na humildade o suficiente para dizer, eu não sei, Deus é quem sabe. Vamos para o verso 4. Já estamos chegando lá. Se segura. Ô, glória, olha o pessoal aí, ó. A irmã Jusceli, lá de Jaraguá do Sul, um abraço, minha querida. Irmã Juliana Costa, um beijo. Daniele Menezes, a Elizabeth. Olha quanta gente linda. A irmã Maria Martins. Todo mundo na live aí. Verso 4. Quem está comigo, põe joinha aí para dar glória. Põe joinha para dar glória. Verso 4. Foi arrebatado, esse homem foi arrebatado ao paraíso. Opa! Para aqui. A palavra arrebatado é a mais próxima do original. Foi arrebatado ao paraíso. Então, Paulo já responde para a gente aqui. Para onde ele foi?
onde ele teve as visões, onde ele teve a revelação? No paraíso. E ouviu palavras inefáveis. O que é que Paulo ouviu e viu no paraíso, no terceiro céu? Palavras inefáveis. Olha aqui. Podia ele contar? Ele teve a autorização do céu para contar? Deus autorizou ele contar o que ele ouviu? Eis a questão. Presta atenção. Não. Ele diz aqui no verso 4, as quais não é lícito ao homem expressá-las. Pegou? Então, o que ele ouviu, as visões, a revelação, não é lícito ao homem, a Paulo, expressar. Não lhe foi permitido, não lhe foi autorizado expressar. Verso 5, vamos lá, estamos chegando, aguenta firme. Porque se eu não explicar para você esses versículos, e se você não entender o texto, como que a gente quer responder a pergunta? Qual era o espinho na carne de Paulo? Verso 5 do capítulo 12, quem está comigo, põe joinha para dar glória. A respeito de tal homem, ele continua usando a narrativa na terceira pessoa. A respeito de tal homem, poderia gloriar-me em mim mesmo. Então, qual que é a temática do capítulo 12? Qual é o tema? Do que Paulo está falando aqui no contexto? Paulo está falando de arrogância. Paulo está falando de orgulho. Paulo está falando de soberba. Paulo está falando de gloriar-se em si mesmo, de se achar, de aplaudir a si mesmo, de louvar a si mesmo, de elogiar a si mesmo, de achar que ele era melhor do que os outros, porque Paulo, queridos, ele era um homem inteligentíssimo. Paulo era fariseu. Paulo dominava a lei. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, a mais importante escola da sua época. Se não bastasse, Paulo tem um encontro pessoal com o próprio Jesus. Jesus se apresenta para Paulo a caminho de Damasco. Jesus leva Paulo ao deserto do Sinai. E lá ele passa 3 anos recebendo lições, aprendizado e revelações do próprio Senhor Jesus. Nenhum apóstolo ensinou Paulo. Ele foi doutrinado, ensinado e recebeu revelações pessoais do próprio Jesus. Quem está comigo? Quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, Paulo diz assim, porque na noite que o Senhor Jesus foi traído, na noite, ele começa a narrar a ceia. Mas antes de falar sobre isso, o que ele diz? Porque eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor. Isso vos ensinei. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, e aí ele narra a ceia do Senhor. Quem está comigo? Então não foi apóstolo nenhum que ensinou para Paulo. Ninguém contou para Paulo sobre a ceia. O próprio Jesus, porque ele diz assim, o que eu recebi do Senhor. Esses 3 anos que ele passa no deserto, ele está sendo discipulado pelo próprio Senhor. E ele recebe informações do Senhor. Olha que tremendo. Até porque Paulo, no início do seu ministério, ele teve muita dificuldade com os apóstolos. Não queriam aceitar o seu apostolado. Tá pegando? Quem tá comigo aí, dá joinha para dar glória, põe joinha para nós dar glória ao Senhor. Aleluia. Minha ovelhinha Moni Costa já tá na live. Missionária Patrícia Costa, lá do Mato Grosso. Regis Saldanha, Priscila Alves, Emília e o pastor José Roberto Pereira, da Assembleia de Deus, aqui de Balneário Camboriú. Bora? Então, Paulo está falando do quê? De gloriar-se em si mesmo. Tá? Paulo está falando de soberba. Eu podia me elogiar, eu podia crescer, eu podia, nossa, virar o
o tal, o último da última bolachinha do pacote. Mas não me gloriarei. Não me gloriarei. Ainda que eu pudesse fazer, ainda que a minha carne é tendenciosa a gloriar-se em si mesma, eu não o farei. Senão, gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Eita glória! Aleluia! Então, o que é que Paulo está ensinando para a gente aqui? A ferramenta que você tem para combater o orgulho, para combater a soberba, para disciplinar a você mesmo, quanto a gloriar-se a si mesmo, é o reconhecimento das suas fraquezas. Você que está assistindo essa live ou vai assistir depois, você tem alguma fraqueza? Ou você acha que está prontinho? Ou você se acha o máximo? Ou você já se acha um semideus na Terra? Porque, meu querido, minha querida, a única ferramenta que você tem para lutar contra você mesmo é reconhecer que você é fraco. É reconhecer que você tem fraquezas, que você tem limitações, que você não é o último gás da Coca-Cola. É entender que você depende da graça de Deus. Essa é a receita que Paulo nos ensina aqui. Amém? Pegou ou não pegou? Aleluia. Pastor Ademilson também está na live. Deus abençoe. Paulo Viana. Eu fui tentar dar joinha ali, acabei fechando o comentário da irmã, não foi a propósito, viu, querida? Eu cliquei no lugar errado, me perdoe. A irmã Rosânia Simão, Alane de França, Isaiane Alves, Tereza, olha aí, a Fernanda. A Isaiane Alves está dizendo, tenho dificuldade em perdoar meu ofensor, mas estou orando para Deus trabalhar nessa área. É isso aí, é a fraqueza da nossa irmã. Reconhecer essa fraqueza e pedir ajuda ao Espírito Santo já é o primeiro passo. O segundo é entender, irmã Isaiane, que o perdão é um mandamento, não é um sentimento. Assim como o amor, ele é um mandamento. Eu não perdoo porque eu sinto. Amém? Eu perdoo porque é um mandamento. Quando eu perdoo porque é um mandamento, aí eu passo a sentir compaixão e amor por aquela vida. Pegou? O Espírito Santo vai te ajudar. Tenha certeza disso. Mas o passo fundamental, reconhecer nossas fraquezas. Que ele cresça, que eu diminua. João Batista, é isso aí. Nem todos podem suportar, diz o presbítero Tiago. Pastor José Roberto Pereira, bom demais, pastora Robervani. Um abração, meu amigo. Deus abençoe. Pastor José Roberto é locutor, é mestre na palavra, dirige igreja, homem de Deus, estudioso da palavra. A irmã Alessandra de Joinville diz assim, nele tudo podemos, aí está. Quanto de Deus temos dentro de nós? É a pergunta a se fazer. Tá vendo? Ela está dizendo, a minha fraqueza é que eu sou orgulhosinha. Orgulhosinha. Deus está tratando, é forte, que lindo. Cada um de nós temos uma fraqueza, não é? O passo fundamental é reconhecer isso. Vamos embora, estamos chegando na resposta. Vamos para a resposta. Verso 6. Pois, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. Então, Paulo está dizendo o que aqui? Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está dizendo assim, ó, se eu quisesse me gloriar, se eu quisesse me aplaudir, se eu quisesse louvar a mim mesmo, eu não ia estar mentindo. Se eu falasse sobre as minhas qualidades. Porque Paulo realmente tinha inúmeras qualidades que ele poderia se vangloriar. Da tribo de Benjamim, judeu dos judeus, dupla cidadania, estudou aos pés de Gamaliel,
Só para começo da conversa. Mas ele diz assim, ó. Mas me contenho para que ninguém suponha que sou superior àquilo. Esse A é craseado, àquilo que em mim vê ou que a respeito de mim ouve. Paulo está dizendo, eu me contenho para que ninguém suponha que eu sou superior àquilo que eles veem ou que eles ouvem falar sobre mim. Porque Paulo está dizendo, ainda que eu pudesse gloriar-me nas minhas qualidades, na verdade, eu tenho muitas fraquezas. Na verdade, eu tenho dores. Na verdade, há limitações, e é isso quem sou de verdade. Porque as qualificações, os diplomas, a nacionalidade, a dupla nacionalidade, o estudo, isso tudo são coisas externas. Eu sou o que sou por dentro. E Paulo está falando sobre isso. Então, ele vai começar a falar algo muito sério no verso 7. E é aqui que a gente vai concluir a live. E é aqui que está a pergunta desta noite. Qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo? O verso 7 diz assim. E para evitar... peraí. Começo de conversa. O espinho na carne tem um propósito. Anota aí para mim. Quem vai anotar aí para mim nos comentários, por favor? O espinho na carne tem um propósito. Anotem. Isso é fundamental. Presta atenção, gente. Enquanto você anota, eu vou te mostrar aqui, olha. Novo Testamento, comentário bíblico expositivo. De Warren Wiersbe. Acho que é assim a pronúncia. Quem fala inglês, pronuncie melhor. Excepcional esse comentário bíblico. Muito bom. Eu vou relatar um pouquinho para você do que está escrito aqui. E eu tenho um comentário bíblico também muito joia. Vou mostrar para vocês. Que é o comentário judaico do Novo Testamento de David Stern. David Stern. Eu também vou ler um pouquinho para vocês aqui, tá? Aguenta firme aí, porque tudo que você está vendo aqui atrás de mim, eu vou até dar uma licencinha para você ver melhor, ó. É tudo Bíblia, livro, dicionários. Lá embaixo tem mais um punhado. Virar um pouquinho a câmera para você ver lá. Ó. Tá vendo lá? Então, tudo isso aí são livros. Vou ajeitar a câmera aqui. Ajeitou? Ajeitou. Então, são livros. Tem mais um punhado de apostilas aqui, de cursos teológicos. Então, assim, a gente busca, eu busquei. Vi muitos vídeos em YouTube por todos os lados a respeito do assunto. Então, eu consulto todos os meus dicionários, enciclopédias, bíblias. Estou com, acho que 39 bíblias aqui. Cada uma comentaristas diferentes. Busco na teologia pentecostal, na neopentecostal, na reformada, enfim. Então, não estou falando aqui bobagem, nem falando do que eu não busquei. Entre tudo que eu ouvi e li, eu vou deixar para vocês o meu parecer do que está escrito. Ok? Então, vamos lá. Paulo começa dizendo assim no verso 7. E para evitar, faça a seguinte pergunta. Evitar o quê? Anota aí, gente. Estou esperando vocês escreverem. Evitar o quê? Ah, não sei, pastora. Como não sabe, irmão?
Evitar o quê? O espinho na carne tem um propósito. É isso aí, irmã Isaiane. É isso aí, irmã Maria Martins. Isso, todo mundo escreveu. Uhum. O espinho na carne tem um propósito, porque ele está falando que era para evitar alguma coisa. Evitar o quê? Se você não lê Bíblia, irmão, fazendo perguntas, você nunca vai conseguir interpretar texto. Aliás, não é só a Bíblia, não. Interpretação de texto é fundamental para qualquer leitura. Para qualquer leitura. O que eu vejo o pessoal não saber ler e não saber interpretar posts de Facebook e dar maior confusão porque a pessoa não leu direito e não interpretou direito, não é brincadeira. Irmã Roselaine, Priscila, olha quanta gente, meu irmão Raniel, irmã Ângela, muita gente conosco. Evitar o que, irmã Marilda? A Bíblia responde, Paulo respondeu, gente. E para evitar que eu não me exaltasse. Aleluia! Para evitar que eu não me exaltasse. Do que é que Paulo vem falando no contexto? De não se gloriar em si mesmo, de não se exaltar. Então, o propósito do espinho na carne é evitar que ele não se exaltasse. Exaltasse a respeito do quê? Segunda pergunta. Exaltar-se a respeito do quê? Ele responde. Está aqui, verso 7. Para evitar que eu não me exaltasse além da medida pela sublimidade das revelações. Para pensar comigo. Um homem que vai ao terceiro céu, que ouve, que tem revelações, e ouve palavras inefáveis que não lhe é lícito contar. Se ele não se submete ao propósito de Deus de mortificação da sua carne, ele se tornaria um dos homens mais orgulhosos e soberbos da face da terra dentro do cristianismo. Tá pegando? Tá entendendo? Ele começaria a se gloriar em si mesmo. E quando o homem começa a gloriar-se em si mesmo, o passo seguinte é roubar a glória que é de Deus. E Deus diz na sua palavra, eu não divido a minha glória com ninguém. Quando o homem começa a gloriar-se em si mesmo e exaltar-se além da medida, ele começa a deixar de depender da graça. Ele passa a depender das suas próprias habilidades pessoais. Ele começa a achar que é por mérito pessoal que ele vive, recebe e tem os dons que tem. Se Deus não coloca esse espinho na carne de Paulo, e ele começasse a gloriar-se em si mesmo, ainda que com motivos para fazê-lo, Paulo correria um sério risco de comprometer o seu apostolado. Quem está comigo? Paulo correria um sério risco de não depender mais da graça. Eita! E eu já vou te mostrar aqui a resposta de Deus para ele, prova o que eu estou lhe falando, que a preocupação de Deus com Paulo é que ele não deixasse de depender da graça. Eita glória, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Quantos de nós deixamos de depender da graça e achamos que os dons que nós temos, que as revelações que recebemos, que a ciência da palavra que nós recebemos é mérito nosso. É por intelecto nosso. E então nós deixamos de depender do Espírito Santo. E então nós deixamos de depender da graça. Nos tornamos frios, nos tornamos céticos. Nos tornamos vazios e comprometemos o chamado e o ministério de Deus com a nossa vida, na nossa vida. E começamos a agir e a viver o ministério no piloto automático, sem dependência do óleo, sem dependência da unção, sem dependência da graça de Deus.
achando que é pelas nossas qualidades, que é pela nossa meritocracia, quando não é. É graça, é misericórdia, é favorecimento de Deus. Oh, oh, glória, eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. O que Paulo recebeu era tão glorioso, que se Deus não permitisse esse espinho na carne, poderia comprometer todo o seu chamado e o seu ministério. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo porque você também tem um espinho na carne? Você está entendendo porque muitas vezes Deus te humilha? Deus te leva para o deserto para te humilhar? Para te provar? É para que você não perca a dependência da graça. É para que você não se esqueça que não é por teu mérito, não é pelos teus dons, não é pelos teus talentos, não é pelas tuas habilidades naturais. Não é. Deus não lhe deu algo a mais para que você se glorie em si mesmo, mas para que você reconheça a graça dele sobre a tua vida. Oh, aleluia! Eita, glória, eu estou sentindo a presença do Senhor. Meu Deus do céu. Mais alguém está sentindo Deus aí? Pode dar glória aí na sua casa, irmão. Dá glória bem alta, aleluia. Eita! Que coisa tremenda, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor de forma poderosa. Quem está entendendo? Está todo mundo entendendo, eu sei. Aleluia. A irmã Alessandra diz assim: se faz necessário vigiar, pois é muito fácil se perder. Nos enchamos da palavra viva para a nossa carne não gritar, sem nos comprometer. É isso aí. O Mateus está dizendo, é isso mesmo. Começamos a achar que aquilo que vem de Deus, os dons, são motivos para que nos gloriemos. Irmão, toda revelação, todo dom, toda unção que você receber de Deus não é para te exaltar, é para te diminuir, é para te fazer mais dependente dele. Está compreendendo? Eita glória! Vamos aqui concluir, vamos concluir o raciocínio. Que coisa maravilhosa. O Tiago Júnior está com a gente, a Pamela, a Janine, os irmãos todos aí ligados. Vamos concluir, vamos para frente. Ainda no verso 7. Para evitar o quê? Para evitar a exaltação, a soberba, o orgulho. Ok? Por que ele iria se exaltar? Por que ele iria se gloriar? Por causa das revelações, foram tremendas, foram profundas. Então ele diz assim: foi-me dado, presta atenção, foi-me dado. Foi-me dado, isso aqui é importante, um espinho na carne. Foi-me dado, foi permitido um espinho na carne. Paulo está falando, expressando-se, na sua expressão, ele usa a expressão espinho na carne. Por que ele usa essa expressão espinho na carne? Alguém já teve um espinho? Já entrou uma ferpa no seu dedo? Geralmente é nos dedos, né? Que entra uma ferpa. É horrível. Enquanto você não pega uma agulha e tira, aquilo incha, inflama, pode te dar febre, incomoda. Você não consegue esquecer que tem algo, que tem um corpo estranho no seu corpo, porque aquilo fica te incomodando, aquilo fica te lembrando 24 horas. Quem está comigo? Então, pera lá. Qualquer professor de português, ao pegar esse texto e ler, ele vai dizer para mim que Paulo está usando uma figura de linguagem, uma forma de se expressar. Uma figura de linguagem, não. Uma forma de se expressar. É uma expressão corriqueira, para que nós pudéssemos entender que aquilo que foi permitido por Deus, que lhe foi dado, está incomodando todos os dias, 24 horas. Incomoda. Ele não consegue esquecer, porque aquilo fica ali, incomodando. Está prestando atenção? Ah, vírgula. É aqui que a gente vai concluir. Agora eu quero que você leia comigo, porque não é possível, irmãos, eu não aguento. O que eu já vi de vídeo na internet, no YouTube,
falando besteira sobre esse assunto, eu não aguento. Vírgula. Tá com a Bíblia aí? Por favor, abra a sua Bíblia. O espinho na carne, ou seja, ele sente na sua natureza, na sua carne, no seu corpo. A saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás. Qual é o espinho na carne de Paulo? Se ele está dizendo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ele está dizendo, o espinho é um mensageiro de Satanás. Qual é a dúvida aqui no texto? Ele deixa claro, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exaltasse além da medida. Então, o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás que procurava ocasião para esbofetear a Paulo ou para envergonhá-lo. Tá pegando? Pelo amor de Jesus. Você precisa entender. Paulo respondeu. Paulo não deixou dúvida. Como que este mensageiro de Satanás agia? Aí, eis a questão. É aí que entra o problema. No comentário judaico do Novo Testamento, diz assim: alguns acham que o espinho na carne de Paulo era uma incapacidade física, tal como a gagueira de Moisés, uma epilepsia, visão fraca. Uns dizem que ele ficou com problema de vista, porque ele ficou cego quando ele teve o encontro com Jesus, etc. e tal. Alguns acham que é um sofrimento emocional resultante dele não ter ganhado os judeus para o Messias da forma como desejava. Outros ainda pensam que seria uma tentação recorrente, tal como a ganância. E ainda outros assumem que a expressão o mensageiro, que em grego é ângelos, anjo mensageiro do adversário, significa o seu espinho, que era um espírito demoníaco, especialmente enviado por Satanás para golpeá-lo. Certo? Baseados nos versos 8 e 9, aprendemos que o mensageiro do adversário, seja lá o que esse mensageiro signifique, foi mandado por Deus. É dado a ele, assim como no caso de Jó. Quando Deus permite que Satanás tire tudo que Jó tinha. Foi mandado por Deus, mesmo que fosse um demônio. O adversário não tem nenhum poder independente de Deus. Ele só pode fazer qualquer coisa a alguém, ao filho de Deus, que Deus permita que ele faça. Porque havia um propósito. Não perca o tema central. O tema central do capítulo 12 não é qual era o espinho. O tema central do capítulo 12 é o propósito. O propósito do espinho, que era para que Paulo não se exaltasse, não deixasse de depender da graça de Deus. Só que a gente se concentra tanto em querer saber qual era o espinho na carne, a gente filosofa tanto sobre isso que a gente esquece o tema central do capítulo, que é humilhar-se debaixo da potente mão de Deus para que ele, a seu tempo, nos exalte, e não nós mesmos nos exaltemos. Mas vamos concluir aqui. Deus está no controle do universo. Nós aprendemos que, às vezes, a resposta de Deus à oração não é necessariamente conceder o pedido, mas mudar a pessoa que fez o pedido. Foi o que Deus fez com Paulo. É o único comentário. No comentário do Novo Testamento, do Dr. Warren, ele comenta aqui: Paulo recebeu o espinho na carne para guardá-lo de pecar. É o que eu já falei para vocês. Experiências espirituais emocionantes, como ir para o céu e voltar, costumam inflar o ego humano
o orgulho conduz a inúmeras tentações. Se o orgulho tivesse tomado conta do coração de Paulo, aqueles 14 anos teriam sido repletos de fracassos, ao invés de sucesso. Não sabemos o que era o espinho na carne do apóstolo. O termo traduzido por espinho significa uma estaca afiada usada para tortura ou empalação. Era uma aflição na carne, física, de algum tipo. Causava-lhe angústia, agonia. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Paulo sofria de um problema de visão, mas não é possível determinar, porque ele não cita. Ele não afirma. É melhor não saber exatamente a natureza desse espinho, pois quaisquer que sejam os nossos sofrimentos, podemos aplicar as lições que Paulo aprendeu e assim também sermos encorajados. Por quê? Porque o capítulo 12 não está escrito para dizer sobre o espinho. O capítulo 12 foi escrito para dizer que Deus permitiu o espinho na carne dele, algo que lhe afligia, algo que lhe angustiava, algo que lhe fazia sofrer, para que a glória fosse só de Deus, para que ele não se exaltasse além da medida. Simples assim. Simples assim. Então, qual era o espinho na carne? A única coisa que Paulo deixou claro sobre isso foi: o espinho na carne, me machuca, me angustia, me aflige, me incomoda, através de um mensageiro de Satanás. Como esse mensageiro de Satanás agia? Paulo não falou. Se Paulo não falou, eu e você não podemos falar. Paulo não disse se era doença física. Paulo não disse se era um problema de solidão. Paulo não disse nada disso. Quem fala isso para você na internet está mentindo. Agora, pelo contexto da história de Paulo, estudando o temperamento de Paulo, o comportamento do apóstolo Paulo, estudando a teologia paulina, que você precisa estudar para entender as cartas de Paulo, você precisa estudar a teologia paulina. Quando a gente faz um apanhado, quando a gente mapeia a vida de Paulo, e pelo que ele escreve, eu vou repetir para que você tire a sua própria conclusão. Olha só, para evitar que eu não me exaltasse além da medida pela sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, olha, presta atenção, que me esbofeteasse. Paulo está expressando como ele se sentia. É como se esse espinho que incomodava todo dia, esbofeteasse ele, esmurrasse ele. Agora eu quero que você pegue a forma de se expressar de Paulo. Porque em uma das suas cartas, Paulo diz assim: eu me esmurro todos os dias. Paulo usa a linguagem de expressão, eu me esmurro, me esmurrar. E aqui ele usa a expressão esbofetear. É como ele se sentia. É a forma que ele encontrou de nos passar o seu sentimento. É assim que eu me sinto. Como se alguém tivesse, me enchendo de pancada. Quem é que estava fazendo isso com Paulo? O mensageiro de Satanás. Estava fazendo por quê? Porque Deus permitiu. Para que Deus permitiu? Para evitar que ele se exaltasse. Está tudo explicado. Tudo no verso 7. Não tem o que filosofar, não tem o que inventar. Pegaram? A fim, ele repete, olha, repete. Ele vai concluir o verso 7 repetindo o para quê, qual é o propósito. A fim de que eu não me exaltasse além da medida. Então, foi enviado a mim o espinho na carne, a saber, o espinho, mensageiro de Satanás.
Aí eu te pergunto, se esse mensageiro de Satanás fosse uma doença física, por que Paulo não diria? Sendo que quando ele vai falar com Timóteo e tratar da doença de Timóteo, ele é muito claro. Ele fala e ele ainda receita um remédio para Timóteo, que é colocar a água no vinho e tomar para a úlcera que Timóteo sofria. Paulo nunca teve problema em esconder seu temperamento, esconder sua saúde, nada disso. Paulo foi muito claro ao falar sobre todos os assuntos na Bíblia, nas suas cartas. Agora, quando você estuda a personalidade de Paulo, o comportamento de Paulo, podemos sugerir a ideia de que Paulo se sentia incomodado com seu próprio temperamento. Sugere a ideia de que esse espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás enviado para esbofetear ele, fosse algo que ele tivesse lidar dentro da sua própria alma. E isso refletia na sua própria carne. Na sua própria carne. Eu vou te dar um exemplo meu, pessoal, para você entender o que eu estou falando. Pessoal, meu. Eu sou de temperamento forte, eu sou colérica e sanguínea 100%. Meu temperamento é muito forte. Personalidade forte. Quando eu passo por momentos de estresse intensos e eu tenho que engolir, isso reflete na minha carne. Hoje, por exemplo, depois de passar por um estágio de muita luta e de um pico de estresse violento, eu passei a sofrer de psoríase no couro cabeludo. Vocês que me conhecem há mais tempo, sabem que eu tinha um cabelo enorme. Meu cabelo batia pelos lombos, todo encaracolado, cabelo enorme. Eu perdi todo o meu cabelo por causa de estresse. E hoje eu tô só com esse pouquinho de cabelo que você pode ver aqui, ó. E lido constantemente com a psoríase de couro cabeludo. Pegou ou não pegou? É algo que eu passo por dentro, ninguém vê, mas que o resultado é por fora. Prejudicou a minha saúde. Tá pegando ou não tá pegando? Então, Paulo tá falando assim, esse mensageiro de Satanás, ele me esbofeteia. Isso incomodou a Paulo. Acerca disso, ele diz no verso 8, 3 vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim. Não é para que tirasse, para que afastasse. Porque esse ataque do espinho não está nele, vem de fora. Ataca ele, esbofeteia ele. E ele estava sentindo já na sua carne. Então ele chama isso de um espinho na carne. Vocês estão entendendo? Agora, eu não posso afirmar para vocês, ninguém pode, do que é que exatamente Paulo está falando. Aí talvez você me diga assim, pastora, me dê uma experiência de Paulo comportamental. Você lembra de Atos capítulo 16? Quando Paulo e Silas entram na cidade e a moça adivinha, começa a falar que eles eram os homens de Deus. Silas ficou quieto, Silas ficou de boa, tranquilo. O que Paulo fez? Paulo repreendeu o demônio que agia na vida da moça imediatamente. Nunca mais a moça adivinhou nada. Os homens daquela cidade que faziam uso da adivinhação para ganhar dinheiro, às custas daquela jovem, faliram, porque ela nunca mais adivinhou nada. Porque Paulo imediatamente olhou para ela e mandou que o demônio saísse dela. Paulo era temperamental, Paulo era forte de personalidade. Silas ficou quieto, Silas passou, vamos embora. Paulo parou e repreendeu. Então, esse ser esbofeteado dá-nos a impressão de que onde ele chegava, ele encontrava resistência.
onde ele chegava, sua carne era mortificada, diminuída, levada ao pó, porque alguém o provocava, porque alguém queria tirar ele do sério, porque alguém o incomodava, porque alguma coisa o incomodava. Isso eu estou te falando de uma sugestão, estudando o perfil de Paulo. Ok? É o que sugere quando você estuda o perfil de Paulo. Tá? Porque quando você vai ver a questão de ser esbofeteado, é bem essa mesmo. A tradução da palavra é essa mesmo. É alguém... Se fosse uma doença física, Paulo falaria tranquilamente. Eu tenho um problema de visão, eu tenho um problema de úlcera, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com a minha estatura, eu sou pequeno, então eu me sinto inferior, enfim. Não é isso. Tá? Não é uma doença física. Nós não podemos pregar que é uma doença física, porque Paulo não deixa isso claro. Pastor, eu falo que é o quê, então? Não fale que é nada, diga apenas o que está escrito. Olha, irmãos, está escrito que foi enviado a Paulo, foi-lhe dado um espinho na carne. O propósito é para que ele não se exaltasse e continuasse a depender da graça de Deus. A respeito desse espinho da carne, ele diz que é o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E mais uma vez ele repete, para que eu não me exaltasse além da medida. Agora eu, particularmente, ao estudar a teologia paulina, ao estudar o perfil do temperamento de Paulo, eu concluo dentro de mim, com os meus pensamentos, que a única coisa que mortificava Paulo, a carne dele, que esmagava ele na parede, que fazia com que ele realmente se dobrasse e não dava, de fato, lugar ao orgulho, não levantava a fortaleza do orgulho no seu coração, era algo ligado ao seu próprio temperamento. Ok? Porque Paulo deixa claro aqui no contexto, eu até podia me gloriar, mas eu não vou fazer. Paulo deixa muito claro nas suas cartas que ele tinha todo o currículo para ser o cara mais soberbo da face da terra, mas que ele optava diminuir, que ele optava ser escravo de Cristo, que ele optava por não se vangloriar, porque ele tinha fraquezas. Paulo deixa isso muito claro. Ok? E quando Deus traz a resposta para ele, fica ainda mais claro. Agora, esse é o entendimento meu. Eu não afirmo para você que está realmente 100% ligado ao temperamento dele, a pessoas que o provocavam, que o irritavam, que tentava tirar ele do sério, que talvez até através de elogios tentassem fazer ele se gloriar, se orgulhar. Não, isso é um pensamento cá comigo. Eu vou deixar para você hoje a seguinte resposta, a única resposta. O que está escrito. Tudo que nós sabemos sobre o espinho da carne é um mensageiro de Satanás foi enviado para lhe esbofetear. Ponto final. Ponto final. Tudo ou mais que falarem para vocês é especulação. E especulação não pode servir como resposta final de um texto bíblico. Amém? Ou não amém? Quem está comigo aí? Dá glória. Põe joinha para eu ver que você está vivo. Vou encerrar a live. Vamos lá? Quem está comigo? Todo mundo está aí? Tá todo mundo aí? Ó, todo mundo aí, todo mundo participando. Ó, pastor Alderi Nelson Júnior, mestre na palavra, professor de teologia, está com uma plataforma de escola teológica, teologia livre. Você pode achá-lo, encontrá-lo, procurá-lo e adicioná-lo no Facebook, tá bom? Pastor Nelson Júnior, mestre na palavra. Inclusive, eu estou fazendo uso da Bíblia do pai dele, doutor Alderi, a Bíblia revelada, Alfa e Ômega. Aqui, ó. Estou fazendo uso da Ômega. Ok?
pastor e doutor Alderi traz um comentário fantástico aqui. O espinho na carne não é nenhuma enfermidade. O espinho na carne é a possibilidade iminente de ser esbofeteado, caso ele passasse além dos limites da aprovação de sua glória. Esse limite foi estabelecido para quê? Para que ele não se exaltasse. Então, para a gente encerrar a live aqui, qual é a resposta, pastora Robervani? Qual é a resposta a respeito do espinho na carne de Paulo? Qual era o espinho na carne de Paulo? Qual era? Você encontra escrito aí? Está claro aí para você? Não. Não está escrito. Então, pastor, o que é que a gente sabe sobre o espinho na carne de Paulo? Ele fala, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exaltasse. Como que esse mensageiro agia? Não sabemos, não podemos afirmar. Ah, mas o pastor fulano de tal falou que era uma doença. Como é que ele prova que era uma doença? Ah, mas o mestre tal falou que era a cegueira no olho. Como é que ele prova? Ah, mas o outro falou que ele tinha dor de barriga. Como é que ele prova? Qual é a base bíblica para ele provar? Então, eu já falei para vocês que quando eu começo a estudar Paulo, a história dele, teologia paulina, comportamento, passo dentro de mim a pensar que ele era esbofeteado no seu temperamento, no seu jeito implacável de ser, personalidade forte. Esse é o meu jeito de pensar. Mas eu não defino a Bíblia pelo que eu penso. Então, eu fico só com o que está escrito. Rogou a Deus por 3 vezes para que Deus o afastasse dele. Sabe o que Deus respondeu para ele? Para a gente encerrar a live? Verso 9. E ele me disse, a minha graça te basta. Tá vendo? Eu falei para vocês? A minha graça te basta. Então, eu concluo esta live dizendo para vocês, a questão no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios não é descobrir qual era o espinho na carne. A questão do capítulo é deixar uma mensagem, é deixar uma lição. Dependência da graça de Deus é a arma que temos para não nos gloriarmos e não nos exaltarmos em nós mesmos. A minha graça te basta. Presta atenção na resposta de Deus. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na debilidade. Aqui a gente volta porque Paulo já falou. Foi Paulo que falou a respeito de si mesmo. Eu não vou me gloriar nas minhas qualidades. Eu não vou gloriar nas revelações. Eu não vou me gloriar no que eu recebi. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E então ele conta uma fraqueza que estava lhe atormentando. Um mensageiro de Satanás, que era um espinho na carne, pegou ou não pegou? Que estava lhe esbofeteando. Uma debilidade, uma fraqueza. Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa aí. Portanto, Paulo diz assim, eu de bom ânimo. Aí eu me alegrei. Quando Deus disse que eu dependia da graça dele, eu me alegrei. Eu de bom ânimo, presta atenção, decidi gloriar-me nas minhas fraquezas, não nas minhas doenças. Para, né, gente? Se Paulo tivesse uma doença que fosse o espinho na sua carne, ele não ia falar? Ele ia escrever. Por que ele ia ocultar? Por que ele ia contar? Ele ia escrever fraqueza, ele ia escrever doenças. Eu resolvi me gloriar nas minhas doenças. Não, eu resolvi me gloriar nas minhas fraquezas. Há áreas da minha vida que eu sou mais fraca, eu tenho debilidade ali. E é ali que o mensageiro está me, que o espinho na carne está me cutucando todo dia. A fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pois, por isso, por amor a Cristo, eu me deleito. Pegou? Leia o verso 10 para você ver se eu não estou na linha de pensamento certa. Lê. Se você sabe ler e interpretar, faça favor de ler. Aí, se você discordar de mim, tudo bem, mas leia. Veja se eu não estou na linha de pensamento certa. Por isso, por amor a Cristo,
Eu me deleito nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por que Paulo ocultaria doença? Ai, Paulo não quis dizer que ele era doente para não pensarem que Jesus não curava ele. Ah, para, irmão. Ele fala da doença de Timóteo e ainda indica Timóteo tomar água com vinho para curar a úlcera de Timóteo. Eles não tinham problema com isso. Eles não tinham problema com isso. Paulo não tinha problema com isso, porque ele mesmo está dizendo, eu decidi me gloriar nas minhas fraquezas, eu não tenho problema com contar se eu sou doente ou não, é porque ele não tinha doença, não era, a questão não era uma doença física. Pegou ou não pegou? Hã? Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Romanos capítulo 5, verso 3 e 2. Amém? Pegaram? Estamos combinados aí? Tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fechou, irmãos. Não tem mais o que falar. Fechou. Não tem mais o que argumentar sobre isso. Tudo que falam sobre isso é balela. A resposta é o que está na palavra. Ponto final. Qual era o espinho na carne de Paulo? Ele não deixou claro. Ele falou que o espinho é um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. Estava incomodando, porque ele roga a Deus por 3 vezes para que tirasse. Como esse espinho agia, Paulo deixa claro, quando ele conclui o capítulo, que ele prefere e escolhe se gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias que ele sofria. Então, provavelmente, o capeta, que não é bobo nem nada, tem a permissão de Deus para esbofetear Paulo, para que ele não se vangloriasse a si mesmo, vai usar uma dessas áreas aí. Pegou? É por aí que o mensageiro de Satanás estava incomodando ele, esbofeteando ele. Então, ele toma uma decisão. Eu vou me gloriar nisso aí, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então, tá tudo certo. Dependo da graça de Deus. Pegaram? Fechou? Tá tudo entendido? Alguém ficou com dúvida? Perseguição, isso. Luta entre a alma e espírito, corpo, carne e espírito, tá? Luta contra a carne e espírito, olha aí. O pessoal tá colocando. Amém? Então, deixar meu abraço aqui a Mone, Irmã Maria, Dani, todos vocês, todos, Irmã Nilda de São Paulo, a Poliane, todos meus amados, a Irmã Helena, Regiane, Viviane, Rosilene, todos vocês. Os nomes que eu não li agora, depois eu vou curtir todos, tá bom? Deus abençoe vocês, compartilhe essa live, e segunda-feira que vem eu volto com mais uma live aí falando sobre mais um assunto intrigante da palavra de Deus. Lembrando vocês sempre, as Escrituras explicam as Escrituras. A Escritura explica a Escritura. Não invente, para que nós não ocorramos em trazer doutrinas falsas e heresias ao povo de Deus. Amém? Fica só com isso. Quando lhe perguntarem qual é o espinho da carne de Paulo, abra 2 Coríntios capítulo 12, leia o capítulo todo com a pessoa, faça ela pensar, e leia o verso 7, e diga para ela, a única coisa que sabemos é o que aqui está escrito. Tudo que falarem além disso, estão mentindo para você. São especulações, e o evangelho não é um evangelho especulativo. O evangelho é o evangelho da verdade e verdade absoluta. Obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Acompanhe o meu canal no YouTube. Você me encontra lá no YouTube como Robervânia Pastora. Já postei reflexão lá hoje. Já vou colocar uma palavra lá da nossa igreja, que eu preguei no culto de domingo, tremenda. Todo dia eu vou jogar reflexão no canal do YouTube e compartilho com vocês aqui no Face. Se inscreve lá, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. E que em nome de Jesus, vocês entendam que a mensagem central do capítulo 12 é: não se glorie em si mesmo.
dependa da graça de Deus, assuma as suas fraquezas e limitações e permita que o poder de Deus se aperfeiçoe nessas fraquezas. Porque quando você estiver fraco, então é que você está forte. Deus te abençoe. Beijo para todos. Fiquem na paz do Senhor. E até, se Deus assim permitir, a nossa próxima live, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijão.